Meus irmãos e irmãs, vamos tentar descrever um pouco o que significa esta palavra. Quando eu disse, é todo um oceano de profundidades e verdades contido em uma gota. Então vamos entender um pouco sobre isso. Eu creio que todos nós sabemos que a condenação da cruz, a condenação do Calvário, como um historiador certa feita disse, nunca os romanos haviam inventado uma forma mais cruel de sentenciar uma pessoa à morte. Nunca. Porque a crucificação era um ritual, era todo um ritual, compreendia de várias fases. Na verdade, nunca se conheceu da história da humanidade um ritual tão macabro, tão cruel, tão perverso, como o ritual da crucificação. E aqui nós podemos ver que este foi o mais vergonhoso castigo que um criminoso poderia se submeter. Agora, observe bem, o nosso Senhor, ele foi açoitado, ele levou uma quarentena de açoites, ele passou por todo esse ritual. Agora, aqui, nesse texto, que nós estamos lendo, no versículo 34 de Lucas 23, o nosso Senhor, ele é agarrado, ele é deitado sobre aquele madeiro, suas mãos e pés cravados naquela cruz, ele foi levantado ali, estendido ao céu, sobre aquele madeiro. O nosso Senhor estava ali. Eles perfuraram a sua carne, eles perfuraram suas mãos, seus pés. Agora, enquanto ainda eles estão nessa cruel tarefa, algo extraordinário acontece, e é esse ponto que você precisa ver. Eu digo para vocês, irmãos, sem sensacionalismo nenhum, é impossível um cristão que entende o que é a salvação na sua vida, ler esse texto e não parar ali, e não entender, porque ali está, irmãos, aquelas mãos que tanto abençoaram, agora elas estão presas, elas não podem mais se mover. Os seus pés que o levaram a tantas missões de glórias nessa terra, não podem mais se locomover. Mas o extraordinário, como disse, eu já citei para vocês, Frederic Zugibe, que foi diretor do Instituto Médico Legal de Nova York, que gastou 40 anos para fazer a autópsia da morte de Cristo, escreveu um livro, A Crucificação de Cristo. Ele disse que a dor que o nosso Senhor sentia era uma dor excruciante, por tudo que ele estava sentindo. Seus braços estavam esticados como a corda de um violino. E ali, movido e esmagado por tanta dor que começou a lir, aquele Getsêmani, aquela dor interior. Some-se agora a dor exterior. Suas mãos não podem fazer nada, seus pés não podem levar ele a lugar nenhum, mas de repente os seus lábios começam a se mover. E com os seus lábios ele faz a maior de todas as obras da terra. Ele ora por você. Ele ora por nós. Ele faz a maior oração da sua vida. Ali estão os seus algozes. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa é uma informação que todos nós precisamos ter. Isaías, ele diz lá no capítulo 53, versículo 12, pelos pecadores intercedeu. Isaías 53, 12, pelos pecadores intercedeu. Como que eu posso chegar nesta mesa, comer esse pão, beber esse cálice, e dar as costas e ir para minha casa? Nós não viemos aqui para isso, irmãos. Nós viemos aqui para nos aproximar daquele grande dia, que ele ainda continua sendo um grande dia para mim e para você. O mundo não vai entender por que fazemos isso. E faremos até que ele volte. Faremos, porque ele ainda anseia ardentemente
comer conosco dessa Páscoa lá no seu reino. Faremos. Se ele tinha o desejo ardente de sentar com aqueles discípulos e comer daquela Páscoa, meus irmãos e irmãs, eu pergunto para vocês, será que existe nesta hora um desejo ardente no nosso coração de comer com ele, de estar com ele, de entrar no seu reino e ver mais uma vez ele partir o pão na nossa frente e dizer: isto é o meu corpo, que foi dado por vós, e vocês comeram todos os dias em memória de mim. Ah, meus irmãos, nós vemos aqui uma intercessão cheia de dor, que sai dos seus lábios. Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Não havia nenhuma forma dele ministrar aos homens, não havia. Será que não havia, irmãos? Mesmo preso naquela cruz, ele fez a maior de todas as ministrações, e operou o maior milagre de todos. Ele operou o milagre eterno. Aquelas pessoas que foram curadas, que foram visitadas por eles, tiveram aquela graça naquele dia. Mas a graça desta oração atingiu a todos nós por toda a eternidade. Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Eu quero mostrar para vocês de uma forma microscópica, mais profunda, detalhada, destas palavras. Observe o primeiro ponto: Pai. Aqui ele não perde a consciência da filiação. Toda a sua vida e ministério foi marcado por esta palavra, Pai, sua relação, sua filiação eterna com o Pai. Agora veja, seria natural e apropriado que qualquer pessoa no estado de condenação olhasse para si, pensasse em si. Nosso Senhor não, Ele pensou em nós. Os sofrimentos que estavam esmagando ele, não tirou dele esta convicção, não roubou dele esta consciência. Você pode perceber, irmãos, tome todos os textos que você consiga lembrar, onde o nosso Senhor fez referência ao Pai. Sempre que ele se referiu ao Pai, era uma forma de glorificar o Pai, de exaltar o Pai, de revelar o Pai. Ele nunca usou esta palavra que não fosse de uma maneira devocional. Eu vou dizer algo, talvez isso te ajude a meditar. Ele nunca usou a expressão Pai, se não fosse para dar a ele, ao próprio Pai, a preeminência, a centralidade e a glória da sua vida. Então eu digo para vocês, não seria diferente agora, que ele usasse essa palavra de uma outra maneira. Então isso, irmãos, sinceramente eu digo para vocês, que esmaga meu coração. Porque ele vai usar essa palavra, Pai, não é de qualquer maneira. Isso me faz entender o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 18. Deus estava em Cristo quando consigo reconciliava o mundo. Eu digo, irmãos, com profunda reverência, aquela não era só a cruz do Filho, aquela também era a cruz do Pai. Era a cruz do Pai. Falo isso de maneira reverente. Era a cruz do Pai. Eles podiam esmagá-lo, mas não poderiam e não seriam capazes, não foram capazes de destruir a sua fé, a sua filiação, porque a sua fé e a filiação sobreviveu, permaneceu. Podem quebrantar o seu corpo mortal, mas não podem romper a sua comunhão com o Pai, porque Pai sempre foi a palavra da união, da comunhão. Essa palavra sempre esteve presente na sua vida, em toda a sua vida, Pai. E como que ele abre a obra do Calvário? Ele abre com esta majestosa palavra para ele. Ele diz, Pai, perdoa. Pai, perdoa.